Muito boa noite a todos, né? A gente vai começar agora a nossa aula e nós vamos falar hoje do trabalho que eu passei para vocês. Vamos iniciar. Eu vou um por um, vocês vão abrindo o áudio, assim como eu for solicitando. Vocês vão falando a observação que foi feita, que eu solicitei, ou seja, uma cena do filme que relata a questão punitiva e uma cena do filme que relata a questão de punição e reforço, né? Uma cena de punição, uma cena de reforço. E outra que foi uma observação em casa ou de um familiar ou de alguma situação que você já vivenciou. E, por fim, aí eu vou tirar as dúvidas sobre o conteúdo, né? Vou anotando aqui quem foi fazendo. Quem não fez o trabalho, vão acessar. Hoje mesmo eu vou estar colocando uma atividade no Classroom. Então, o que aconteceu? A Vanessa falou comigo e disse assim, professor, o senhor tinha falado que ia colocar um trabalho lá no AVA, só que aí não colocou. Eu falei, eu realmente não coloquei. Porque assim, eu já tinha passado uma atividade para vocês. Se eu passasse outra, poderia ficar sobrecarregado. Então, o que eu fiz? Eu fiz essa atividade de observação, né? Ah, você fez? Massa. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma atividade no Classroom para quem não fez essa atividade. Eu fiz a observação, eu falei aqui na aula, que eu vou anotar os nomes. Massa, se você fez isso, você vai ter seus pontos. Não precisa fazer a atividade do Classroom. Porém, essa semana, aí eu vou estar colocando a atividade lá no AVA, que é para todos. Deu para entender? Quem não entendeu? Todo mundo entendeu? Então, massa. Então, vou dar seguimento. Tá? Então, vamos lá. Professor, a gente vai Oi? aqui nessa aula. Como é? Sobre o filme. Então, a gente vai falar aqui nessa aula para o senhor agora. Agora, na aula. Beleza. Agorinha, tá? Vamos lá, vou começar pelo Caio. Caio, você fez? Professor, por que quer começar por mim? Não tinha como deixar para não ser o último, não. Não, é hoje. Não, professor, não fiz, não. Massa. Então, quem Vou não fazer fez... do Não, a do AVA é para todo mundo. O AVA é outra atividade. Você, para recompor a nota, né? Você vai fazer a do Classroom, tá? Ah, só. E detalhe, vocês lembram que eu falei, né? Quanto é que vale esse trabalho? Acho que é 500, né? Não. 400 é o fazer atingir os 5.000 pontos do AVA. Esse aqui era 200. Esse aqui, ele é 400, e o que eu vou passar lá no AVA, que é a outra questão, vale 200. Quem não fez a observação, e vai fazer o do Classroom, vai ter 300 pontos. Eu vou diminuir 100 pontos, tá? Então, vamos lá. Eliane, você fez? Oi, professor, também não. Não fez? Não, também não. Não tive oportunidade de fazer, não. Pessoal, uma semana, hein, galera? Uma semana, hein? Ingrid. Fiz não, professor. Isa. Professor, eu até tentei, mas não consigo assistir o filme, porque aqui a minha internet ela é um pouco ruim para filme no YouTube e no Netflix ele não tem, né? Procurei, mas não consegui assistir. Eu até fui atrás, mas não consegui. Israel. Eu fiquei até sem jeito de responder, mas infelizmente eu não consegui fazer esse trabalho. Na verdade, não foi falta de tempo, tive tempo suficiente,
é que foi falta de anotação mesmo, eu dei por conta desse trabalho hoje. Eu peço desculpa. Certo, você não fez. Juliane, Eu fiz, professor. você fez? Sim. Oh, salvou o dia. Vai lá, deixa eu anotar aqui. Juliane. Então, boa noite a todos. Eu vou começar aqui pelas partes do filme. Eu vou começar pelo reforço. A cena que eu observei aqui como reforço foi quando o professor vai se queixar para o diretor sobre que ele está sendo ameaçado pela aluna. Ele estava ameaçando por ter falado um palavrão em sala de aula. O diretor, na cena, diz que não pode fazer nada, porque é a palavra do professor contra a da aluna. Essa atitude do diretor fez com que reforçasse o comportamento da aluna e continuar atacando o professor. Muito bem. Isso mesmo. Aí, agora eu vou fazer a punição. Quando o professor Wilson, acho que o nome dele é Wilson. É o Wilson. Tranca os alunos em jaulas, como os animais, sem roupas, sem comida, água durante uma semana, com grades que dão choque como forma de puni-los pelo mau comportamento. Isso mesmo. E na sua casa, você observou, lembrou de alguma situação que você tenha na minha utilizado? casa, eu fiz um reforço natural com meu irmão pequeno, onde ele, sem ninguém mandar, ele fez um suco para o almoço e eu elogiei ele. Fiz um reforço natural, disse que o suco estava muito bom e agora, todos os dias, ele está fazendo suco. Olha só. Continue reforçando que todo dia você vai ter suco no almoço. Muito bem, Juliana. Professor? Muito bem. Oi. Professor. Opa, O fala, do filme eu não fiz. O do professor o do filme eu não fiz, mas o de casa eu posso fazer aqui rápido, posso falar. Tá, deixa eu continuar e eu retorno para você, tá? Tá ok. Matheus. Fez, Matheus? Oi. Você fez o trabalho? Professor, eu fiz não. Infelizmente eu tava de quarentena, eu vou ter que fazer esse do Class Over mesmo, ó. Não entendi. Eu vou ter que fazer o do portal que eu não fiz, não. Ah, tá. Eu não coloquei nenhum do portal, tá? Ainda. Tá, Mas tá faça o Ava. Milena. tá. Você fez? Não, não fiz. É. Natasha. Natasha fez? Vou pular. Vou entender que não fez. Vanessa. Pronto, Vanessa. Fala. Professor, eu assisti aquele Cão de Guerra que eu falei pra você. Eu assisti Cão de duas briga. vezes. Senhor? Cão de briga, não? Ô, Cão de Briga, perdão. Porque eu achei ele muito interessante. O Vai que eu lá. entendi foi que ele era submisso, né? Uma pessoa só. Ele obedecia apenas uma pessoa, que era o seu mestre. E se aquele homem não falasse, ele não obedecia mais ninguém.
Ele, assim, tudo que ele fazia era machucar as pessoas, né? Ali ele estava ganhando pão para outra pessoa, não era para ele, estava sendo usado. Era uma pessoa que, vamos dizer assim, capaz de ouvir, né? E aí um dia ele conhece umas pessoas do bem, né? Vamos dizer assim, e quer uma nova vida, não quer mais saber daquela vida que ele levava, né? De ser uma pessoa que manda, que simplesmente assim, recebe ordens. Ele não aceitava mais as ordens. Só que para ele chegar a ser uma pessoa melhor, ele precisou matar aquele que um dia da sua vida, que um dia ele fez machucar as pessoas. Qual a cena de punição e de reforço que você identificou? Senhor, não entendi, cortou. Qual a cena que você pode dizer assim, bem, a cena de reforço foi essa que aconteceu isso. E a de punição foi essa. Qual você pode destacar? Você está falando da violência? Oi? Está falando da violência? Não, da sua observação do filme, a punição e o reforço. A punição que ele teve foi ele se ligar daquele que tirou a vida da sua mãe. E ele, quando ele soube como ele matou, ele lembrou que sua mãe foi morta, a punição que ele teve foi de tirar a vida daquela pessoa. Certo. E o reforço? O reforço foi ele não querer machucar ninguém, esquecer o que passou e ser uma pessoa melhor, tentar ser uma pessoa melhor. Aí você poderia pegar o seguinte, como foi que ele se tornou uma pessoa melhor? No momento em que ele conheceu... Quando ele conheceu um senhor que era cego, que ajudou ele, cuidou dele. Pois é, por exemplo, um reforço para ele ser melhor, ganhar um teclado. Por exemplo, você me ajuda, eu lhe dou um teclado. Ele gosta de música. Então, isso é um reforço. A punição, você está certíssima, né? Ele puniu o cara que matou a mãe dele com a morte, né? Ele puniu, isso foi uma punição. Só que foi uma punição vitalícia, né? Uma punição que você poderia citar do filme, por exemplo, é justamente aquela cena em que ele é preso em uma jaula. É outra cena. Sim. Tá? Ou então, quando ele não faz o que o homem manda, ele bate nele. E assim vai. E na sua casa, você conseguiu observar alguma cena? Algo? Aqui em casa sou eu e minha mãe, né? A gente teve uma pequena discussão e aí eu acabei na casa inteira para acabar agradando ela. E aí a gente voltou a se falar. Como é que é? Eu não entendi. Aqui em casa mora eu e minha mãe. E aí a gente estava tendo uma pequena discussão. E aí que eu limpei a casa inteira para redimir, entendeu? Uma forma de punir você, né? É. Muito bem. Auri, você fez? O senhor? Não, você já concluiu. Falando do Auri. Muito bem, viu? Parabéns, Vanessa. Obrigada. Fiz, professora. Professor, fiz. Vai. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Não, pode falar. A parte para mim que é interessante é que ele era tratado que nem um cachorro mesmo, né? Ali na coleira. É onde ia para as brigas, ia fazer as cobranças, né? Ele vivia para defender o patrimônio do gordinho lá, de andar de terno branco lá. Né? Outra coisa também interessante é que quando ele conheceu o cego, o senhorzinho lá de idade lá, ele começou a ter outra visão, né? Ali é interessante. E também quando ele deu a oportunidade de se libertar de tudo isso. Tá. Aí qual a cena que você pode dizer assim, isso aqui foi um reforço, isso aqui foi uma punição? A punição para mim foi quando ele ficou preso na jaula e quando o homem lá do terno branco lá ficava batendo nele, que ele tinha que fazer as coisas e tal, humilhando ele, né? Coagindo ele todo tempo, né? Que ele era subordinado a ele. Né? Para mim era a punição.
O reforço foi quando ele viu a oportunidade que o velho começou a conversar com ele, as atitudes do velho, o reforço para a mudança dele, para melhor. Entendi. E aí, na sua casa ou em alguma situação, você consegue lembrar de uma coisa que foi punitiva ou reforçadora? Punitivo aqui em casa foi minha sobrinha lavar a área, que ela não tem muita coragem, né? E aí ela foi, mas a regra para ela ir, se ela não fosse, ela não podia mais brincar na área. Ela nem a tropa de choque daqui dos vizinhos, entendeu? Então ela foi forçada em função para ela poder brincar na área. Punitivo. Se você não... E a segunda parte, se eu pegasse ela brincando na área sem minha permissão, que limpou a área foi mais os meninos aqui de casa, ela pegaria uma lapada. Então, assim, ficou bem claro isso para ela. Né? Um reforço negativo, onde você retira algo bom, e um reforço... uma punição negativa, onde você retira algo bom, ou seja, se você não lavar a área, você não vai brincar. E uma punição positiva, se você brincar, você vai apanhar. Na área, ela podia brincar em qualquer local da casa, mesmo na área que ela não limpa, de preguiça. Bem delimitou, né? Bem delimitado o ambiente. Muito bem. Francisco Adevilso, você fez o trabalho? Fiz não, professor, passei batido, ó. Beleza. Como eu falei pro pessoal, quem não fez essa atividade, tá? Vai ter que fazer uma atividade que eu vou colocar no Classroom. Pessoal, a atividade do AVA é para todos, viu? Só para destacar. Tá bom? Vamos lá. Pessoal. Tá. Natasha. Você ainda não falou? Você quer falar? Você fez o trabalho ou não? Nossa, pessoal, 3 pessoas fizeram o trabalho. Ei, professor, rapidinho, falta eu. Hã? Falta eu, lembra que eu falei que ia falar da família lá? Sim, você vai falar da observação. Tá, vou colocar aqui Caio, observação. Observação. Só a questão de observação familiar foi o seguinte, começou as aulas EAD, digamos assim, dessa mesma forma que está sendo a nossa do meu irmão. E eu que estou ajudando ele. E de primeira, o abençoado tacava o celular na parede, que não queria assistir a aula, não ficava enrolando, não queria ver a aula em geral. Aí eu contei isso para os meus pais tiraram o celular dele e ele ficou a tarde inteira sem assistir o bendito do Lucas Neto. Para ele foi um castigo, para a gente foi um prazer, né? Que porcaria aquele desenho. Aí, com isso, nos dias que foram consecutivos a esse, ele obedeceu para fazer a tarefinha tudo tranquilo. E um reforço positivo foi quando eu falei para ele que ele era bom de matemática e tal, eu elogiei ele por ter acertado umas questões. E por isso, quando a gente vai fazer tarefa de matemática, se tornou bem mais fácil. Tipo, ele não reclama nem nada. E contanto ao tal do filme Cão de Briga, eu não assisti, mas eu dei uma pesquisada aqui rápido enquanto estava os colegas, e eu anotei uns pontos. Não sei se vai servir como trabalho, mas o importante não sabe porque você tinha que assistir para observar os pontos, né? Eu sei, mas pelo menos para recuperar os 100 pontos que eu vou perder. Se não que vale a intenção mesmo, só participação. Eu notei que... recupera tudo, mas já recupera uma partezinha, né? Então, eu notei que o tal do Danny, ele recebeu, eu enxerguei de outra forma, não como uma questão da punição dele que os colegas falaram, mas sim como um reforço que ele recebia do gangster para continuar sendo o cão de briga, sendo agressivo, esse tipo de coisa. O reforço dele era um reforço positivo, para ele continuar fazendo aquela ação. Mas era um reforço. E quando ele encontra o cego e tal, ele acha um meio de se tornar outra pessoa. E para ele, na minha visão, tipo assim, analisando só a síntese que eu vi, para ele aquilo foi como uma domesticação, uma punição, enxergando por outra visão. E é isso. Não vê como punição, né? A punição, na verdade, se a gente for pegar nessa visão que você traz, aquele homem lá que era dono dele,
como um cão, o reforço que ele dava pro rapaz, para ele, né, quando ele tava na coleira, era tirar a coleira. Teco. Tirar a coleira era um momento de liberdade. Bata nele, você vai comer, você vai ficar bem, eu vou lhe dar carinho. Então, quando ele batia nas pessoas, o que o dono dele fazia? Dava carinho, passava a mão, né, e botava a coleira de volta. Reforço. Só que aí ele também punia. No momento que ele não fazia isso, no momento em que ele tá lá no negócio da lâmpada lá que ele não faz, que a lâmpada acende, ele não faz nada, que é uma parte do filme, o cara vai lá, bate nele e prende ele em uma jaula. Punição. Tá? E aquele senhor, ele ensinou ele a ter comportamentos mais adequados. Lembrem-se, pessoal, a modelação do comportamento, ela serve para modificar o comportamento do sujeito para uma área positiva, para uma área saudável da vida do sujeito. Tá bom? Certo. Deu para recuperar pelo menos os 100 pontos que eu vou perder? Não sei, você vai ver. Eu vou postar, acho que amanhã, os pontos. Valeu. Apesar da participação hoje, por exemplo, você já tem. Você tá aqui, já é 200 pontos, né? Pelo menos. Bem, pessoal, em relação ao conteúdo passado, alguém tem dúvidas? Não? Se alguém... Paulo chegou aqui. Se ninguém tem dúvida, eu vou dar continuidade. Só esperar o Paulo ser admitido aqui para ver se ele fez o trabalho. Paulo, tudo bem, Paulo? Paulo, você fez o trabalho? Oi? Você fez o trabalho? Não. Beleza. Vai ter uma atividade no Playroom para você fazer, tá? Sim, senhor. Playroom, tá? Não no... Na verdade, eu mostrei para o senhor naquele dia, né? É, você mostrou a observação. Faltou do filme, né? Professor, o senhor falou, eu não consegui achar aquele filme. Qual? O Cão de Briga, eu já assisti ele, mas faz muito tempo. Mas eu mandei outro filme, além do Cão de Briga, que você podia ter assistido. Qual foi o que o senhor passou? Enjaulados, mandei até o link do filme. Ah, então me desculpa, mas eu assisto ele hoje. Mas o trabalho era para agora, mas aí eu vou passar outra atividade no lugar dessa que quem não fez essa atividade precisa fazer. Que na verdade foi mais do que a metade da sala. Só 5 pessoas fizeram. Tudo bem. Tá? 5 não, 3, né? Porque você fez a observação e o Caio também. Vocês dois fizeram a metade. Mas muito bem. Pessoal, vamos começar aqui. Devido a vocês, a maioria não ter feito trabalho, já quebrou um pouco da nossa aula, porque a nossa aula era esmiuçar esses dois conteúdos. Mas nós já vamos adentrar ao conteúdo sobre imputabilidade, né, e a psicologia e o direito, tá bom? Última pessoa com a oportunidade de falar do trabalho é a Luana. Luana, você fez o trabalho? Não, professor, não fiz. Me desculpe. Não, tudo bem, vai ter um Eu trabalho... acabei de chegar do trabalho. Para quem não fez a atividade, né, as observações, vai ter um trabalho lá no Classroom para vocês fazerem, tá? Só quem não fez a observação. Quem está isento desse trabalho do Classroom? Só estão isentos Juliane, Vanessa e Auri. Nossa, foram 3 pessoas que fizeram só. Tá? Certo? Demais, todos devem fazer. Pois bem, e o que eu vou lançar no AVA, todos devem fazer, porque é a complementação desse outro trabalho. Vamos começar aqui o nosso conteúdo sobre a psicologia e a imputabilidade. Pessoal, hoje nós vamos falar de um tema que é voltado, ligado aos nossos temas anteriores
sobre o processo de transtorno da personalidade. O que vocês já ouviram falar sobre imputabilidade e inimputabilidade? Vamos lá, me falem. Professor, como minha mãe é psicóloga, eu já vi umas coisas sobre inimputabilidade é a pessoa ser isenta, certo? Tipo, por exemplo, ela tem um problema mental, ela é isenta de certo crime. Seria isso? Nesse rumo, muito bem. Isso eu mesmo. Vi que eu conversando com a minha mãe assim algumas vezes, discutindo alguns casos soltos, a gente chegou... Alguns casos soltos, assim, que ela... Algumas partes, assim, de casos que ela falou. Ela disse que tinha em algumas partes que pessoas esquizofrênicas, elas não respondiam a certos crimes caso fosse provado que ela estava sobre um ataque, não estava seguindo o tratamento, alguma coisa assim. Ela sofria pena por outras coisas, tipo, por ter sido medicada pelo governo, mas não tá ter cumprido o tratamento nos MAC, esse tipo de coisa. Certo. Muito bem. Alguém mais? Não? Então vamos lá. Bem, pessoal, quando a gente fala de direito, psicologia, né, comportamento em si, nós estamos falando que o objeto de estudo e o objetivo maior é o comportamento dos autores jurídicos. Quem são os autores jurídicos? Somos nós, autores de uma jurisprudência existente no nosso Estado, existente em nossa nação. Quero começar destacando uma diferença, né, que pode existir. Imputabilidade, sujeito imputável, só é utilizado esse termo para o direito penal. Então, toda vez que você vê sujeitos ditos imputáveis ou inimputáveis, remete-se ao direito penal. Ao direito civil, nós não utilizamos o termo imputável ou inimputável. Nós utilizamos o termo curatela. Já falamos sobre isso. Nós usamos o termo curatela. O sujeito que é curatelado. Antigamente dito, o sujeito que sofreu interdição. Então, o termo inimputabilidade está voltado ao psicólogo penal, né, junto ao direito penal, onde ele vai analisar justamente e estudar o comportamento humano desse sujeito que cometeu algum delito, certo? Quando eu falo de delito, eu não estou falando somente de homicídios, apesar de se remeter muito a essas falas. Mas eu me remeto a pessoas, por exemplo, cleptomaníacas, né? Cleptomaníacas é um comportamento criminoso onde o agente ele comete um crime e aí a gente vai falar sobre a capacidade mental e o processo de se perceber-se, né? A capacidade de se perceber-se. Então, a gente está falando sobre imputabilidade, nós estamos voltados ao direito penal, conforme o artigo 26 do Código Processual Penal, que traz o artigo 26 sobre imputável e inimputável. Então, o nosso foco são justamente os comportamentos desses autores do campo da lei, do direito, entre a lei e a justiça. Então, eu, psicólogo, junto a um juiz, preciso realizar uma avaliação psicológica voltada para que a lei e a justiça prevaleça, para que ela possa ser considerada, né, fiel, fidedigna e cumprida. Quando eu falo em inimputabilidade, muitas das pessoas se remetem aos crimes, porque
se utiliza muito a avaliação psicológica para inimputável em crimes. Porque muitas das vezes, quando o sujeito, ele... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do cleptomaníaco. O cleptomaníaco é um sujeito que furta bens sem valor. Então, muitas das vezes, nessas questões, não se aplica a inimputabilidade ou a semi-imputabilidade. Se aplica o princípio da insignificância, muitas vezes. Por quê? O princípio da insignificância é um dos princípios do direito penal, que é o seguinte: se você furta algo irrisório ou algo sem valor, que é insignificante, não tem por que aquele sujeito cumprir uma pena, se ele for réu primário, por algo que é irrisório. Por exemplo, se eu roubar um negócio de fio dental, você como jurista, não precisa solicitar uma avaliação psicológica para declarar o sujeito inimputável ou semi-imputável. Não, é um princípio da insignificância. Será que o dono do supermercado X vai ficar pobre, vai sofrer alterações no seu bem jurídico pelo roubo de um fio dental desse? Não vai. Então a gente se aplica o princípio da insignificância. Quando se aplica, muitas das vezes, isso não quer dizer que nesses casos não se solicite aí uma avaliação. Não é isso. Eu estou falando que na maioria das vezes não é necessário. No entanto, muitas das vezes se solicita uma avaliação psicológica para seres que são considerados imputáveis, semi-imputáveis, em questões que colocam o bem maior jurídico em decadência. Qual o bem maior jurídico, hein, pessoal? O que vocês entendem sobre o bem maior jurídico? Qual é ele? Quem sabe? Chutaria? Vida. Hã? A vida? A vida. A vida? A vida. O bem maior jurídico é a vida, tá? Considerado pelo direito. Então, quando esse bem maior jurídico é colocado em xeque, é colocado em situações de risco por pessoas que têm essa incapacidade intelectual, desenvolvimento mental irrisório, né, incompleto, é considerado uma avaliação psicológica, tá? Então, isso é só para vocês entenderem em que momento, muitas das vezes, a avaliação psicológica ela é solicitada, tá bom? Existe 3 enquadramentos destacados pelo artigo 26 do processo penal, tá? O processo penal, ele enquadra o sujeito de imputabilidade em 4 aspectos, que são o sujeito que é imputável, a imputabilidade, o sujeito que é semi-imputável e o sujeito que é inimputável. Então, a gente vai ver cada um desses 3 para que vocês entendam a diferença entre elas. O que seria o sujeito imputável? Pessoal, o sujeito imputável é aquele sujeito que tem a capacidade de discernimento cognitivo de compreender os seus atos, delitos e entender as consequências deles. Oi? Vocês falaram alguma coisa? Tem alguém com o microfone ligado? Desliga aí. Certo? Vocês estão conseguindo me ouvir?
Sim, tranquilo. Beleza. Sim, tranquilo. Então, sujeito imputável é aquele sujeito que ele tem a capacidade cognitiva de discernir, vamos dizer assim, o seu comportamento, o seu ato. Então, ele sabe o ato que está praticando, ele percebe, ele tem o livre-arbítrio, a gente vai falar isso mais à frente, sobre escolher. Então, o sujeito que é considerado imputável é aquele sujeito que pode responder, né, penalmente, diante a lei, sobre o ato comportamental que ele praticou. Esse sujeito é considerado imputável. Ele é imputável. É um sujeito que tem, sim, suas capacidades cognitivas e intelectuais sobre os seus comportamentos. Tá bom? O sujeito semi-imputável é aquele sujeito que tem, sim, a capacidade mental e ele não consegue se determinar-se. Então, veja bem, ele consegue se perceber, ele tem a capacidade mental, ele percebe à sua volta o que é errado, ele consegue perceber o livre-arbítrio, ou seja, ele sabe que tem outras escolhas a serem tomadas, ele pode perceber isso, só que ele não se determina. O que é isso? Ele não consegue se controlar diante de atos específicos. Exemplo, pessoa de cleptomaníacos. Cleptomaníacos, por exemplo. Essas pessoas cleptomaníacas, que são pessoas que furtam bens irrisórios, bens imateriais, né? Bens materiais que ela poderia muito bem comprar. Por exemplo, eu tenho condições de comprar um fio dental, mas eu tenho essa capacidade mental de perceber. Só que eu não consigo me determinar, eu não consigo controlar os meus impulsos comportamentais. E eu vou lá e furto. Isso pode se considerar um sujeito semi-imputável. Isso quer dizer o quê? Ele tem a capacidade mental, ele tem a capacidade intelectual, só que ele não se determina, ele não consegue controlar os seus impulsos. E para isso, pessoal, quando a gente entra nesses debates, a gente entra naquele conceito que a gente já falou sobre emoção, percepção, razão, né, que é o pensamento também, sensação, tá? Então, eu falo desses processos mentais. Lembrando, e aí é aqui que eu quero entrar para vocês, uma pessoa que é considerada ou semi-imputável ou inimputável, não é aquela pessoa que age pela emoção. Quais são as emoções primárias? Nós temos a emoção de alegria, medo, tristeza. Através dessas emoções primárias, nós desenvolvemos outras emoções. Emoções de amor, de paixão, né? De afeto, de empatia, né? De fúria, de raiva, e assim vai. No momento em que eu vou desenvolver essas emoções e que eu tenho elas desenvolvidas, se eu tenho algum comportamento atendendo a essas emoções, isso não quer dizer que eu sou inimputável ou semi-imputável. Eu sou um sujeito imputável, eu tenho a minha capacidade mental, intelectual, eu consigo me determinar. No entanto, eu atendi um comportamento diante um processo emocional. Eu não utilizei o processo de pensamento, razão. Eu percebi a situação, então perceber é aquilo que eu falei para vocês. A gente vai percebendo as questões à nossa volta devido às questões sensoriais que vão chegando até nós. Então, por exemplo, vocês estão recebendo um estímulo, né? Olha aí o estímulo-resposta. Vocês estão recebendo um estímulo sensorial.
O que é através da audição, onde eu estou ministrando um conteúdo e vocês estão captando ele. Vocês estão percebendo eles, certo? Pessoas que agem por esse processo emocional e tudo, não são pessoas consideradas semi-imputável ou inimputável, tá? Elas agiram por um processo emocional, tá bom? Ok até aqui? Beleza? Então, vamos continuar. Pois bem, se vocês compreenderam a diferença entre os três, a gente passa adiante. Bem... Professor, eu não entendi a diferença entre os três. Ah, tá. Então, vamos, é porque inimputável eu ainda vou falar, tá? Mas vamos lá. Imputável. Vou voltar. Imputável. Sujeito que tem capacidade intelectual. O que é isso? Eu consigo raciocinar, eu consigo compreender o que é certo, o que é errado, diante das situações. Então, eu sei que é ilegal, diante o nosso Código Civil, né, o nosso Código Penal, matar. É proibido matar. Então, diante disso, eu sei que existe uma regra para não matar. Eu contenho essa capacidade intelectual de perceber. Eu consigo me determinar. O que é isso, pessoal? Eu tenho a capacidade de escolha. Eu consigo escolher ou não ter determinado comportamento. Eu consigo me determinar para determinadas situações. Se determinar é tomar atitude diante de situações. Então, eu escolho não fazer isso. Eu me determino. E eu consigo não fazer. Então, um sujeito que tem essas duas capacidades, ela é considerada imputável. Uma pessoa normal. É uma pessoa que tem esses dois fatores, exatamente. Essa pessoa vai responder processualmente e vai cumprir pena normal, enfim. Apesar de muitas pessoas acharem que inimputável não cumpre pena, mas é erro. Ele também cumpre uma medida de segurança que a gente vai falar mais à frente. Beleza? Então, esse é o imputável. O sujeito, vou mudar até de cor aqui, ó. Semi-imputável é o sujeito, muitas das vezes, que ele tem a capacidade intelectual, só que ele não consegue determinar-se. Ou seja, ele não consegue controlar os seus impulsos comportamentais. Ele percebe que é errado, mas no momento do ato ele não consegue se determinar, né? Ou seja, como eu usei o exemplo, cleptomania. Vou usar outro exemplo. Um sujeito que sofre de sonambulismo. Psicopata? Não. Psicopata é um sujeito imputável. Ele tem a capacidade intelectual, ele consegue se determinar, tá? Vamos falar mais à frente sobre isso, tá? Sujeito que tem sonambulismo. É um sujeito, a pessoa que tem sonambulismo, ela tem a capacidade mental. Ela consegue se determinar. Só que no momento em que ela está dormindo e que ela está sobre o processo de sonambulismo, ela não consegue se determinar naquele momento e ela não tem a capacidade intelectual naquele momento, porque ela está diante de uma situação de sonambulismo, ela está sonâmbula, né? Então, a gente pode considerar essa pessoa
imputável. Isso quer dizer o quê? Ela tem a capacidade de se determinar, ela tem a capacidade intelectual, só que no momento do ato, do crime, ela não conseguiu se determinar. Ela não teve essa determinação de livre-arbítrio, porque ela estava sobre um processo de adoecimento que a gente considera um transtorno do sono. Entendeu, Caio? Entendi. Esse é o sujeito semi-imputável. A gente vai Professor, tem uma aprofundar. pergunta. Tá, deixa eu só concluir aqui a dele, aí eu passo para você, tá? Tá. O sujeito, beleza. Então, esse sujeito semi-imputável é o sujeito que não tem nem a capacidade intelectual, nem se determina no momento do ato apenas. Antes disso e depois, ele consegue se perceber. Ele consegue. Já o sujeito que é, aí aqui eu vou pegar esse aqui, ó, inimputável, que é inimputável, da inimputabilidade, é um sujeito que ele não tem capacidade intelectual e ele não se determina por completo, nem antes do ato criminoso, nem depois e nem no momento. Ele não consegue ter essa noção. Quem são essas pessoas? Pessoas que têm, por exemplo, transtornos de personalidade, aqueles que eu mostrei para vocês, exceto o antissocial. Então, pessoas antissocial, psicopatas, não podem ser consideradas inimputáveis. Por quê? Porque, como nós vimos, elas têm sim compreensão sobre o seu meio, elas têm compreensão sobre o que vem acontecendo à sua volta, só que ela não aceita, ela prefere não agir daquela forma. Ela prefere agir de forma, né, cruel, perversa, porque é o prazer dela. O prazer dela está em causar angústia no outro. Então, como ela não tem empatia, ela não tem um processo afetivo emocional, ela vai agir de forma totalmente perversa. O inimputável, por exemplo, são pessoas que têm transtornos mentais, né? Desenvolvimento mental também, vamos dizer, retardados, né? Anteriores à sua idade cronológica. Pessoas que têm o alcoolismo patológico também podem ser considerados ou inimputável ou semi-inimputável. Uma observação, pessoal. Então, professor, quer dizer que uma pessoa que é esquizofrênica, como o Caio trouxe, todas elas vão ser consideradas inimputável? Não. Se ela estiver diante do Estado, como o Caio falou, em um tratamento e ela não está cumprindo, ela pode ser considerada semi-imputável ou imputável. Na maioria das vezes, elas são consideradas semi-imputável, tá? Beleza? Massa. Você tinha falado, pode perguntar agora. Professor, um soldado pós-guerra que chega com traumas e agride uma pessoa na rua achando que está no campo de guerra, é considerado semi-imputável? Então, a gente considera essas pessoas, muitas das vezes, porque, assim, pessoas que voltam da guerra, né? E muitas das vezes não é o caso do Brasil ainda, né? Mas que pode acontecer. São pessoas que desenvolveram o transtorno pós-traumático, né? Que a gente chama. Que eles têm uma outra sigla chamada também, mas esse transtorno pós-traumático, ele desenvolve vários outros transtornos. Eles desenvolvem transtorno do pânico, eles desenvolvem transtorno social, chamado, né? Que é a dificuldade de estar no meio social. Desenvolve também paranoias. Então, são pessoas que podem ser consideradas inimputáveis ou semi-imputáveis, tá? Dependendo do grau. E aí elas vão ter medidas de segurança. Tá?
Porque Tá são bom. pessoas que Entendi, passaram por obrigada. eventos que causaram, né, algum evento que modificou a capacidade intelectual dela, né? Lembra-se sempre daqueles fatores que eu trouxe: percepção, sensação, né, emoção. Então, ela não consegue se perceber dentro do ambiente que ela está presente. Então, eu estou em casa, mas eu não me percebo em casa, eu me percebo em um campo de guerra. Então, isso eu posso dizer que eu não estou com a capacidade intelectual de se perceber, nem de se determinar, porque eu vou ter comportamentos como se eu estivesse em um campo de guerra. Beleza? Então vamos lá. Então, ok aí, Caio? Entendeu aí a diferença? Todo mundo entendeu a diferença dos três? Entendi, tudo tranquilo. Beleza. A imputabilidade é a capacidade da pessoa, do indivíduo, compreender e autodeterminar o seu comportamento. É o que eu falei. Eu consigo compreender o meu comportamento. Eu consigo me autodeterminar. Eu consigo me escolher entre o que fazer. Então, isso quer dizer que eu sou um sujeito imputável. Tá bom? Agora, olha só. O autor de um delito deve possuir o entendimento acerca de seus atos. Então, para que eu possa ser imputável, né? Olha só, para que eu seja imputável, se enquadre na imputabilidade, eu preciso compreender, ter entendimento sobre o meu ato. Então, opa, eu esfaqueei uma pessoa, eu preciso compreender e ter entendimento sobre esse meu ato. Eu preciso compreender ele. Eu preciso entender o resultado desse comportamento. Eu sei que o resultado de esfaquear alguém é essa pessoa virar óbito. Então, isso é considerado entendimento sobre o resultado do meu comportamento. E eu preciso ter entendimento sobre o efeito. Qual é o efeito desse ato? É justamente o sujeito ser recluso da sociedade, onde ele vai ser preso. Então, isso tudo para que eu faça, para que eu chegue a essa finalidade, a esse final, o que é que eu vou fazer? Eu estou construindo aí uma avaliação psicológica. Ou seja, eu vou avaliar, né? Eu vou usar instrumentos da psicologia, e quem faz o papel de declarar o sujeito, né, nesse enquadre de imputável, semi-imputável e inimputável, é o psicólogo junto com o juiz, tá? O laudo do psicólogo vai auxiliar muito para esse final. Então, eu, como psicólogo, vou determinar se, né, diante do meu laudo, se esse sujeito tinha entendimento sobre o comportamento que ele teve, se ele foi motivado ou não, né? Agora, veja bem, pessoal, o comportamento, o ato, ele pode ser diretamente ou indiretamente. O que é isso? Eu posso, né, coagir alguém de ter um comportamento para realizar. Então, eu contratar uma pessoa para cometer um delito. Eu estou utilizando também de um ato. Eu estou envolvido em colocar o bem jurídico maior, né, em perigo. Então, eu também sou considerado um sujeito ativo dentro desse crime. Eu compreendo os resultados e eu sei qual é os efeitos dele. Eu vou avaliar psicologicamente, vou mandar esse laudo para as partes envolvidas, tanto defesa, acusação como juiz, e eles vão ter resultados, né, sobre isso. Na maioria das vezes, os advogados eles só têm contato com isso, salvo engano, após o juiz, tá? Que aí é o juiz que decide e repassa para eles. Mas o meu trabalho é encaminhar para o juiz responsável. Com isso, se ele tiver entendimento sobre esses 3 pontos, pode ser atribuído a responsabilidade jurídica do sujeito, ou seja, a responsabilidade de cumprir uma pena. Que conforme o direito penal, por exemplo, né, o direito penal agora, a máxima, salvo engano, até o final de 2019,
a maior pena seria 30 anos. Salvo engano, em 2019 se modificou para 40 anos no máximo, tá? A capacidade de entendimento deve estar presente no momento do fato. E assim o tempo é o segundo elemento de imputabilidade. O que é isso? Primeira coisa que eu vou avaliar como psicólogo, e vocês vão ter entendimento sobre isso, é o quê? É se ele tinha entendimento no momento do fato. Ou seja, no momento que ele praticou o ato. Se ele praticou e ele tinha ali entendimento sobre aquele fato, depois eu vou analisar o tempo, ou seja, desde quando ele tem esse entendimento, antes e depois, por quanto tempo durou, há quanto tempo ele tem planejado esse comportamento. Se ele tem há muito tempo planejado, que a gente chama, né, o crime doloso, né, com dolo, e aí a gente pode dizer que esse sujeito, ele tinha aí todo o processo de um plano, né, para cometer tal crime. Tá bom? E aí, pessoal, isso aqui vocês precisam saber. Em direito penal, para que alguém seja responsável penalmente por um delito, existem 3 condições básicas que são requeridas. Isso aqui são as 3 condições básicas requeridas. Primeira, ter praticado o delito. Como eu já falei, todo réu todo sujeito é inocente até que se prove ao contrário. Então, ele precisa ter praticado o delito. Como eu falei para vocês, tanto diretamente quanto indiretamente, né? Exemplo, Susana von Richthofen. Susana von Richthofen, ela não matou os pais, mas ela armou todo o esquema para que ela pudesse, né, para que pudessem o namorado lá matar os pais dela. Tá bom? Que aí ela queria o quê? Ela queria fazer parte ali, receber toda a herança, todo o testamento da família. Como ela cometeu um vício de consentimento, que é chamado pelo direito civil, e aí a gente vai entrelaçar tanto o direito penal quanto o civil, como ela praticou o que a gente chama de vício de consentimento, o dolo, que é o quê? O namorado talvez não teria matado os pais dela se ela não tivesse manipulado ele. Então, ela é nulo, né? A parte dela da herança e do testamento é anulada, ela não tem direito a ele. Isso é juridicamente pelo direito civil. Então, ela perde toda a capacidade ou o direito de receber alguma coisa das pessoas que ela praticou, além de responder, né, penalmente. Então, ela praticou o delito, certo? Segundo ponto, para ser uma condição para que ele se responsabilize pelo ato. Ele ter, na época do delito, ter tido entendimento do caráter criminoso da ação. Então, ela entendia que era um ato criminoso planejar contra o bem jurídico maior da vida dos seus familiares, seus pais. Se ela tinha entendimento sobre isso, ela já tem aí 2 requisitos, certo? E o terceiro é, na época do delito, né, ter sido livre para escolher uma outra prática além do delito. Então, ela poderia ter escolhido não fazer aquilo. Então, se ela poderia ter escolhido não fazer aquilo e ela tem entendimento sobre isso, ela é considerada imputável. Se um sujeito não tiver um desses 3, ele já é considerado ou inimputável ou semi-imputável, tá bom? O semi-imputável, muitas das vezes, se enquadra quando o sujeito não tem, né, o 2 e o 3 ali. O 3, ele não tem entendimento, né, e não tem escolha devida. O 2 é o mais semi-imputável. Já o 3 é muito considerado o 2 e o 3. Porque ter praticado o ato, muitas das vezes o sujeito já tem praticado, tá? Então, olha só. Semi-imputável, muitas vezes, não se enquadra no 2,
ele não tinha entendimento do caráter criminoso na época, no momento, e o inimputável, ele se enquadra no 2 e no 3, tá? Muitas das vezes, se o sujeito se encaixa aí no 1, se ele não praticou o delito, então ele é considerado inocente, né? A Susana von Richthofen, se vocês perceberem, quem auxiliou no processo de análise do comportamento dela foi justamente um psicólogo que começou a perceber os comportamentos, né, manipulados dela. Tá bom? Pois bem, se alguém tiver dúvidas, perguntem. Não deixem passar. Beleza? Professor, tem uma dúvida, mas em relação a Suzane von Richthofen. Pode O falar. namorado dela aconteceu o quê? Ele foi preso, foi solto? Não sei te falar. Como é que foi julgado? Não sei te falar. Ele foi culpado, né? Ele estava preso. Ele pegou a pena. Ele pegou pena máxima. Ele agora estava no semiaberto. O Fantástico mostrou uma época aí, ele estava no semiaberto. Pois é. Ele tinha pegado pena máxima, né? Mas ela não conseguiu. Por que ele conseguiu, pessoal, o semiaberto e ela não? Porque a Susana von Richthofen, ela foi enquadrada no transtorno antissocial. Ela passou por uma avaliação psicológica e foi destacado que ela retornar para a sociedade seria um perigo à sociedade. Tá bom? Ele não. Por isso que ele pegou o semiaberto. Ele pegou 38 anos de cadeia. O Christian. 38 anos. Então, a capacidade de imputação jurídica depende da razão e do livre-arbítrio da época do crime. Ou seja, depende do meu processo racional de compreender o que eu estou fazendo e da minha escolha de determinar se eu vou fazer ou não determinado ato criminoso. Certo? E aí, essa habilidade pode ser total, parcial ou nula. Quando a pessoa é total, isso quer dizer que ela tem capacidade racional e de escolha. Isso quer dizer que ele é um sujeito imputável. Ou seja, ela tinha capacidade de escolher, ela tem conhecimento, isso é a total, ela tem conhecimento sobre seus atos, sobre tudo. O parcial é o sujeito que no momento do crime ele pode não ter não conseguido determinar-se, ele não estava com capacidade intelectual nem se determinando. Então a gente chama de imputável. E a nula é aquele sujeito que tem algum transtorno mental, algum transtorno de desenvolvimento, e aí ele é considerado inimputável, tá? Sujeito que não responde processualmente pelo seu crime. Isso aqui eu já li para vocês, né? Então, a capacidade de imputação jurídica de um ato requer dois pressupostos. O entendimento do caráter criminoso do ato e a autodeterminação em relação a esse entendimento no momento em que o sujeito praticou a ação. Foi o que eu falei anteriormente, tá? Até repetido aí. Bem, pessoal, a imputabilidade apenas se exclui nas hipóteses de... Aqui é que está o Paranauê. Porque assim, muita gente diz assim, professor, então, se eu cometer um crime, é só eu dizer que eu estava ouvindo vozes do além. Não é assim, pessoal. Existe uma avaliação psicológica, psiquiátrica, médica, toda uma equipe interdisciplinar que nós já vimos lá na atuação do psicólogo e do direito, que não é única, não é isolada. Então, nós vamos atuar com uma equipe. Se eu atuo com uma equipe, eu chego a uma conclusão maior. Então, só vai se excluir a responsabilidade dos atos criminosos, quem for declarado através de laudo médico, psicológico e psiquiátrico, sujeito com doença mental,
Desenvolvimento mental incompleto ou retardado. O que é isso? São pessoas que têm, por exemplo, uma idade cronológica de 40 anos, mas têm uma idade mental de 10 anos. Isso acontece, né? Que tem aí uma maturidade incompleta mentalmente, tá? Menoridade. Então, assim, como eu falei para vocês, menoridade, eles não vão cumprir uma pena como pessoas maiores de 18 anos. Só que a menoridade, eles vão sim cumprir o que nós chamamos de medidas de segurança. Por quê? Aí eu volto lá no direito civil, que vocês vão ver, estão vendo, não lembro, mas pessoas menores de 16 anos são incapazes absolutos. São os únicos incapazes absolutos, tá? De 16 para cima só podem ser... De 16 até 18 anos são incapazes relativamente, e de 18 em diante também podem ser considerados incapazes relativamente, caso comprovado judicialmente, tá? Professor, Oi. e no caso dos indígenas? Oi? No caso dos indígenas. Tá. Os indígenas, eles têm aí, né? Eles têm uma lei indígena que é justamente que eles cumprem pena por esse processo da lei deles, que eu não lembro o nome que se dá a essa lei, mas que é a lei indígena. Mas assim, se caso existe uma demarcação territorial e você está invadindo, e caso ele venha a cometer um homicídio, salvo engano, não me recordo muito bem, eu tenho que estudar um pouco a mais sobre essas leis da área indígena, mas salvo engano, ele está protegido por uma lei jurídica do índio, né? Você está invadindo um território que é dele. Agora, né? Agora, só que assim, isso não quer dizer que ele não vai cumprir pena. Agora, se ele começa a vir na cidade, né? A se tornar de uma capital urbana, ele vai cumprir as penas conforme as leis jurídicas em lei, tá? Mas eu vou estudar um pouquinho mais e vou trazer para você mais coisa, tá bom, Adevilson? Tá bom, professor, obrigado. Mas eu sei que tem aí alguns respaldos para a lei do indígena. Embriaguez acidental completa, tá? E a embriaguez patológica completa. Professor, embriaguez acidental completa, como assim? Quem é que vai se embriagar acidentalmente? Não é isso, pessoal. São pessoas que acidentalmente, elas beberam e acidentalmente ocasionaram um acidente. E aí, nesse fato, elas podem se enquadrar em semi-imputável. Elas vão dar todo o auxílio à pessoa, isso se ela não fugir. Porque se a pessoa não prestar nenhum tipo de assistência, já é considerado crime, ela responde penalmente, tá? E aí ela vai cumprir uma pena, né, de segurança, medida de segurança. Réu primário, tá? 2, 3 vezes já não, tá? E embriaguez patológica é aquele sujeito que ele não consegue se determinar diante a bebida, que são pessoas alcoólatras, por exemplo. São pessoas que sabem que não podem beber intelectualmente, mas elas não conseguem se determinar, dizer assim, eu não vou beber, tá? Pode-se perceber, né, que nem toda patologia trata-se de uma doença mental. Logo, não seria isento de culpabilidade, que é o que eu estou falando para vocês. Isso não quer dizer que o sujeito vai ser isento da culpa de determinado ato. E aí, a gente traz aqui 3 sistemas distintos para que facilitam o diagnóstico, né, de imputabilidade. Que aí a gente tem o último, eu vou falar as 3, mas a gente trabalha mais com o terceiro. O primeiro era um processo de biológica, que não era ligado às questões de doença mental, nem desenvolvimento, nem transtornos, mas eram voltados a uma compreensão sobre os processos biológicos, então era voltado a uma questão mais fisiológica, né, do sujeito, de um processo mais tratado como loucura, não tinha essa visão psicológica que se tem hoje.
O segundo já leva em consideração as questões, os caráteres psicológicos. Então, eu vou levar em consideração o processo de determinar-se, a compreensão psíquica, o entendimento e entre outras coisas que estão voltadas ao processo da compreensão psíquica. Hoje, o que mais se utiliza? Se utiliza-se o sistema biopsicológico. O que é isso? O sistema biopsicológico é o que vai levar em consideração tanto as questões biológicas e as questões psicológicas. Então, é uma compreensão geral do sujeito. Porque a psicologia se compreende que o homem não pode ser visto pelas partes, mas sim pelo um todo. O ser humano, nós não somos só, e aí René Descartes já falava só isso, Sócrates já falava. Nós não somos somente biológico e nem somente psicológico, mente, psique, alma, seja lá como você quer chamar. Nós somos uma conjuntura entre eles. Então, eu preciso olhar o sujeito em sua questão tanto biológica quanto psicológica. E aí, só é inimputável o sujeito em que, em consequência da anomalia mental, ou seja, um retardo mental e tudo, não possui capacidade de compreender o caráter criminoso do fato e de determinar-se de acordo com essa compreensão. Então, eu não consigo me determinar diante de uma compreensão intelectual, então eu posso ser considerado inimputável. Por exemplo, escutei vozes do além para matar fulano. E eu consegui me determinar, eu estou ouvindo uma voz, eu sei que não existe ninguém. Eu não consigo compreender e discernir que isso não é real, que é fantasia. Então, eu vou ter um comportamento totalmente sem me determinar diante dessa situação. Beleza? Diante disso, pessoal, né, a gente tem as medidas de segurança, que é o quê? Que é um tratamento alternativo que se dará ao réu que praticou um crime e é considerado inimputável. Então, assim, pessoas que são inimputáveis, elas vão cumprir pena sim, só que de forma alternativa, não como uma pessoa que é considerada imputável, que vai para uma penitenciária, certo? Por muito tempo se levava as pessoas que eram inimputáveis para viver junto com essas pessoas que eram imputáveis. Mas aí isso se modificou, e aí lá em meados de 1900 e bolinhas, já no século XIX para o século XX, se criou o que nós chamávamos de asilo mental, né? Então, o daqui, nós tivemos o primeiro, foi em São Paulo, que foi o Santa Maria, salvo engano, é Santa Clara, algo do tipo, que foi onde eram colocadas pessoas que tinham algum transtorno mental consideradas inimputáveis. Esse tratamento ele pode ser aplicado de duas formas. Primeira, é a internação, que a gente chama de internação compulsória. É aquela que o sujeito... Desculpa. É aquela que o sujeito vai ser internado e ele vai ficar ali cumprindo a sua pena. Por exemplo, sujeito réu primário, alcoólatra, ou seja, ele tem o uso abusivo de álcool patológico, ele vai cumprir a sua pena onde? Em uma clínica de recuperação. Lá onde eu trabalhei, a gente atendeu muitos casos assim. Então, o sujeito vai cumprir pena, medida de segurança dentro de uma clínica de centro de recuperação. Sujeito pode também, isso internação. O sujeito ele é considerado esquizofrênico, vai cumprir pena, né, em um hospital manicomial, que a gente chamava hospital psiquiátrico, antes era manicômio, mas hoje é hospital psiquiátrico. Ele vai cumprir tratamento lá. E nós temos a segunda forma de tratamento, que é a ambulatorial, que é aquela que o sujeito fica um determinado tempo, mas ele se retorna, ele volta à sociedade, né? Que são casos, muitas das vezes, de uso abusivo de alguma droga, enfim, né? E aí ele retorna à sociedade. Isso depende do grau do crime, tá, pessoal? Isso tudo está conforme o artigo 96 do Código Penal. Ok?
Beleza? Dúvidas? Não? Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Para quem não fez a atividade, estarei lançando lá no Classroom a atividade, tá bom? E aí, façam ela. Para quem fez e quem não fez, essa semana eu estarei colocando a atividade do AVA, que é complementação das nossas avaliações formativas. Beleza? Então, é isso. Uma boa noite a todos e até semana que vem. Alguma dúvida?